Sejam bem-vindos ao programa Cidade Brasil. Eu sou Hamilton Cidade. No programa de hoje, muita dança aqui no nosso programa. Eu recebo o dançarino e coreógrafo Marcos Brasil, que vem falar um pouco da sua experiência de ensinar danças brasileiras aqui no Quebec. Logo depois, mais dança no Cidade Brasil. Eu recebo os dançarinos e coreógrafos Luiz Cláudio Martins e Denise Serpa, que chegaram recentemente do Brasil justamente para ensinar danças brasileiras aqui no Canadá. Fiquem sintonizados no programa Cidade Brasil, que está começando agora. O programa Cidade Brasil de hoje vem embalado pelos ritmos da dança. Para falar sobre isso, eu convidei o dançarino e coreógrafo Marcos Brasil, que vai falar um pouco sobre as danças do Brasil aqui no Quebec. Marcos, seja bem-vindo ao programa Cidade Brasil. Obrigado, Hamilton. Em ritmo de dança hoje, né? Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado. Em ritmo de dança hoje o programa. Em ritmo de dança. Marcos, conta pra gente a sua trajetória de dança aqui no Canadá. Como foi que começou essa história? Uau, interessante. 2004, mais precisamente, em 2004 eu tive um convite para o Festival Internacional de Filme de Montreal. Essa época, no Rio de Janeiro, eu estudava em cinema, fazia um tecnólogo de cinema audiovisual, mas já tinha 10 anos de profissionalismo em dança no Rio de Janeiro, que eu trabalhava com danças sociais brasileiras, as famosas danças de salão, como a gente chama no Brasil. E quais são essas danças? Danças sociais brasileiras, quais são essas danças? É isso que é interessante. As mais conhecidas são o samba, de gafieira, que é dançado em casal, que poucas pessoas têm essa percepção que é dançável, se dança o samba a dois, e o forró. Isso é um contexto global. As mais conhecidas, As mais digamos conhecidas. assim. No entanto, no Brasil dança-se de tudo. Tem um ritmo que a gente chama bolero. Se a gente Que eu gosto muito, por sinal. O bolero como música. Dança-se muito o brega no Rio de Janeiro, nos bares. No Brasil todo, né? Então assim, são isso, samba, forró, brega, bolero, o rock, o samba rock que você mencionou recentemente. Enfim, um baile de dança no Brasil ele é bem eclético. Começa sempre cedo, 9 horas, com uma baladazinha que a gente chama de bolero, que às vezes são caracteristicamente bolero, como um dois para lá, dois para cá, claro, o grande clássico do João Bosco. Mas a noite passa, vai esquentando a noitada, acaba-se sempre num samba mais agitado, o famoso samba de gafieira. Então essas são as danças de salão que você ensina. E como é a receptividade do público daqui de Montreal, do Quebec, com relação às danças do Brasil? Nossa, é maravilhosa, é extraordinária, porque no início foi meio assustador que as pessoas falavam, mas você é maluco, ensinar dança a dois no Quebec, nós somos festivos, Montreal, mas a salsa faz 50 anos que as pessoas já sabem, já conhecem, mas dança brasileira ninguém nunca ouviu falar, estão começando a entender a capoeira. E, no entanto, todo mundo chamava gafieira de capoeira. Ah, não, eu já faço isso. Enfim. Só que foi surpreendente, porque esse mosaico que Montreal oferece, esse mosaico cultural extraordinário, fabuloso, né? Muita gente, os estudantes já tinham viajado, já tinham ouvido falar, então pegou num primeiro impacto, as pessoas embarcaram muito bem, realmente é mesmo difícil, no Brasil também não é evidente achar que tem um mito que todo brasileiro dança, todo brasileiro tem ginga, mas... Não é bem assim, né? É só um mito, uma história. Né? Nós temos nossos bloqueios também. E foi extraordinário, porque especificamente Montreal, o Quebecois tá acostumado a receber, a trocar e a aprender novamente alguma coisa. Então, muita gente da salsa vinha, muita gente do tango vinha, muita gente que nunca tive a sorte de pessoas que nunca tinham dançado, hoje em dia são professoras de dança em Montreal. Ensinando dança brasileira. Ensinando danças brasileiras. Mas isso tem toda uma diversidade, mostra que a dança também a gente acaba atravessando fronteiras, né? E interessante também que eu fiquei sabendo que você foi ensinar dança em Port Cartier, no norte do Quebec. Exatamente.
Eu acho Impressionante. uma experiência maravilhosa. Mas para falar sobre essa experiência de Porto Cartier, nós vamos aos nossos comerciais. Logo depois nós voltamos com mais Marcos Brasil, falando sobre a experiência de ensinar dança em Porto Cartier, aqui no Quebec. Fique sintonizado no programa Cidade Brasil, que volta já já. De volta ao programa Cidade Brasil, hoje com Marcos Brasil, aqui no nosso programa, dançarino e coreógrafo, que vai falar agora experiências de ensinar dança fora da região de Montreal. Marcos, conta pra gente essa história de ensinar dança em Porto Cartier, no norte do Quebec. Uau, Port Cartier, exatamente. Foi extraordinária para mim porque exatamente foi um ano que eu estava um pouco cansado com algumas questões pessoais que eu precisava explorar um pouco mais outras regiões, outros espaços, o nível da difusão cultural das danças brasileiras. Eu tive a ocasião de minha amiga na época, hoje minha esposa, Lia Talbot, que ela é originária de Port Cartier e era professora de tango em Montreal. Então nós começamos um projeto de a cada uma vez por mês ir até Port Cartier, em 2010, ensinar danças brasileiras. Mas aí teve uma ótima receptividade, as pessoas adoraram. Eu já estava nessa busca também, nesse período de buscar outras regiões, e fiz um contrato, fui contratado por uma escola de dança, em paralelo com outro contrato com a comissão escolar, de produzir coisas para o secundário espetáculo, etc. E foi extraordinária. Você acabou levando cultura brasileira para a região de Porto Cartier. Exatamente. E como é que foi, de repente, a receptividade de Marcos Brasil chegando em Porto Cartier? Pois é, foi um calor humano extraordinário que eu adorei, mas até então eu não tinha me percebido, não tinha tomado conta do ponto específico, da razão. Eu ensinava muito às crianças iniciação musical em dança, iniciação à dança, como a gente chama baby class, mesmo em inglês no Brasil. E as crianças tinham muita curiosidade porque eles nunca tinham ouvido um negro. Eles tinham visto em filme, em desenho, mas quando eles chegam, por exemplo, setembro, início de aulas, que entra no estúdio, o professor está lá em pé, um negro de 1,82 m, brasileiro, Ensinando dança. Nossa, a curiosidade, o primeiro foi um choque nos olhos deles, um choque para mim, porque os grandes olhos das criancinhas, mas daqui a pouco aquela... Você vem de onde? Ah, olha, a cor da pele, mas com muito carinho, com muito amor. Infantil, a né? inocência infantil, criança de 4 anos, 5, 6, querendo, eu posso tocar teu cabelo? Nossa, que bom, é engraçado. Mas com muita receptividade, muito carinho, sempre. Então, queira ou não queira, você acabou também mostrando às crianças da região como é que são as diferenças. Né? Exato. Com muito respeito. Eu acho isso um trabalho. Isso aconteceu também comigo de uma certa forma. Quando eu cheguei numa certa região do Quebec também, as pessoas viram que era mais diferente, esse tipo de coisas, né? E acho que a nossa missão numa situação como essa é transparecer o que nós somos realmente. Exatamente. Mesmo na rua, final de tarde, sabe? Você vai ou buscar a criança na creche ou no supermercado. De repente você está em plena cidade pequena, em pleno boulevard, em plena estrada, e quase acontece um acidente e você pensa, mas como ela fez? Dormiu no volante? Não, ela está realmente impressionada de ver um cidadão negro andando na rua. Numa região que não tem, digamos assim. Que não tem, era escasso nessa época, em 2010. Atualmente tem alguns estudantes estagiários internacionais numa empresa de mineração internacional, mas em 2010 não tinha, eu era o único. E eu tenho certeza que logo a cidade ficou sabendo, professor brasileiro de dança está presente, Exato. está vindo, ficou conhecido, vai chegando em todos os cantos da cidade, todo mundo sabia que era o Marcos Brasil que estava chegando. Todo mundo sabia, exatamente. Então isso realmente dá toda uma certa dinâmica. Mas Marcos, tem um convite para te fazer, já que você está vindo sempre em Montreal ou não esqueçam que no dia 12 de julho tem o nosso Carnaval Brasileiro de Montreal. Seria interessante a tua vinda para o nosso Carnaval, hein? Exato, não, vai ser um prazer imenso isso. Essa questão que é difícil, porque Montreal ainda é o núcleo, é a base desse carnaval brasileiro maravilhoso. Eu sempre tive vontade de participar, mas exatamente, eu acho que quando começou... Daí a oportunidade agora, esse ano, de participar do nosso carnaval. Vou estar nessa, com todo prazer. Eu adoro o ritmo e a dinâmica que o carnaval se reproduz aqui no Parque de Andrapô, é isso? Parque de Andrapô. Exatamente. Gratuito.
aberto ao público, verão, esperamos sol. Exatamente. Marcos, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa Cidade Brasil. E quer deixar, estou sabendo que você está montando uma escola de dança, como é que está essa história? Não, exatamente. Eu chego aqui no dia 10 de fevereiro, já vou estar com a minha mudança, família, né? Agora, Port Cartier deu frutos, temos 4 crianças. E Tapete vermelho, né? Isso que nós queremos, crianças do Quebec. Exatamente. Em parceria com uma das maiores escolas de dança latina do Montreal, a Caroline Paré Dança Latina, onde eu vou abrir o estúdio brasileiro de danças brasileiras dentro da escola dela. Nós vamos fazer uma parceria para fomentar dar continuidade de tantos outros trabalhos que os professores locais já fazem, mas agora eles vão ter um auxílio. E já que tu estás falando em trabalho, nós vamos encerrar o nosso programa justamente mostrando um vídeo do trabalho do dançarino e coreógrafo Marcos Brasil. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora como se a não tivera merecida, começa de servir outros 7 anos, dizendo, mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Nas ondas do mar. De volta ao programa Cidade Brasil. Hoje um programa embalado pela dança, né? Recebo Luiz Cláudio Martins e Denise Serpa, coreógrafos, dançarinos, professores de dança e produtores de eventos, obviamente, de dança. Sim. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigada, Milton. Conta pra gente um pouco do trabalho de vocês. Bom, Primeiras damas, como... Primeiras damas, né? Nós trabalhamos com danças brasileiras, basicamente samba de gafieira, samba no pé e forró. Trabalhamos também com outras danças latinas, que têm um foco grande no Brasil, como o bolero, a salsa. E a gente tem também um trabalho forte com uma dança americana, que é o swing, que foi uma dança que a gente se apaixonou há uns anos atrás, e o Lindy Hop. Eu não conheço, eu acho swing. Será que eu conheço, Hamilton, swing? Deve conhecer sim. Devo conhecer. Com As certeza. músicas você conhece, com As certeza. músicas, com certeza. Porque são aquelas músicas de Big Band antigas da década de 30. Ben Massa, Goodman, legal. Louis Armstrong. Glenn Miller. Sim, com são certeza. aquelas músicas que eu escutava da época do meu pai. E Tá aí talvez tenha surgido a paixão por esse ritmo. isso, toda e eu certeza. amava, assim como eu amo as músicas brasileiras, a gente amava o jazz como música, mas eu não sabia que tinha uma dança para se dançar o jazz. E aí? Então, quando eu descobri, a gente ficou apaixonado, e pela relação do swing, da história do swing com o samba. Porque quando a gente fala, por exemplo, Isso de eu não sabia. Tem relação do swing com o samba? Só tem. Qual é a relação? Tem uma Vieram- relação. São primos desde a origem. Né? Eles Tem vieram... uma música, desculpa interromper, tem uma música da Alcione que fala o samba é primo do isso. jazz. O samba é primo do jazz. Você conhece? Que é o ritmo... Como é que é? É ritmo quente. Muito boa. A gente Digamos, tem até uma... Ritmo da Jazz. mesma raiz, digamos assim. Isso, Isso, exatamente a mesma raiz. tem uma raiz em comum da música e da dança, que ambas são afro-americanas. Teve um intercâmbio de dançarinos, artistas de vários tipos vindo para o Brasil, do Brasil para lá. E
tem movimentos em comum no próprio samba no pé. É Já que incrível. nós estamos falando justamente de movimentos, é a primeira vez que vocês vêm até aqui, o Canadá? Sim, primeira vez. E como é que está sendo a receptividade do público com relação ao trabalho de vocês? Maravilhosa. Tanto a gente tem aqui pessoas que já dançam alguma coisa de samba, de forró, tem alguns iniciantes, alguns avançados, e tem muita gente que está começando, está aprendendo, né? Está tendo a curiosidade para ver também. Então a gente deu aula para todo esse pessoal. A receptividade foi calorosa, foi muito boa. E entre todas essas danças que vocês ensinam, que o Brasil, se a gente for ver, realmente tem as mais famosas, obviamente, mas existem vários ritmos no Brasil, no nosso Brasilzão, digamos assim. Isso. Qual é todos esses ritmos que despertam mais interesse nas pessoas em aprender? Nas pessoas no Brasil, as pessoas aqui? Aqui, eu acho que hoje o forró e o samba. Mas talvez, pelo que a gente conheceu aqui, especificamente em Montreal, é mais o samba. Que é o mais conhecido, Que é digamos. o mais conhecido, né? Isso. O mais conhecido. Não sei em outras regiões do Canadá ainda, mas assim, o samba aqui é o samba raiz, né? O samba de gafieira. É o samba de gafieira. Porque quando você fala em samba internacionalmente, tem muita coisa que é diferente do samba. Que eu já vi vídeos de Vancouver, de outros lugares, que o samba não é não é esse nada a ver samba, com é o o nosso. ballroom. A gente já foi para a Europa e a gente já dançou, já fez trabalhos lá. E a gente já viu apresentações de samba que não tem nada a ver. Rumba, eu não sei, é outra nada a ver coisa. com É a uma nossa mistura dança. daquela dança de competição. É mais por aí. Mas o foco que hoje tem aqui é o samba no pé, o samba raiz, é o outro samba de tipo de samba. gafieira. É outro tipo de samba. É o samba do Brasil, do Rio Brasil, de Janeiro. brasileiro. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar agora o trabalho de vocês com um vídeo e logo depois nós voltamos com mais programa Cidade Brasil. Vamos ver um vídeo agora e depois voltamos com mais programa Cidade Brasil. De volta ao programa Cidade Brasil. Hoje, como eu já falei no começo do programa, um programa embalado pelos ritmos da dança. Comigo, Luiz Cláudio Martins e Denise Serpa, professores coreógrafos de dança e organizadores de eventos justamente ligados à dança. Fala pra gente sobre o evento que vocês organizam, o Festival de Swing. Isso. Esse festival de swing, a gente trabalha com a organização de vários eventos de swing e de samba, né? Mas a gente tem um grande evento de swing que a gente organiza em parceria com um grupo de São Paulo. Esse evento acontece anualmente no Rio e em São Paulo, um ano no Rio, um ano em São Paulo, porque como o swing, o Lindy Hop é relativamente novo no Brasil, a gente tenta unir esforços para crescer. Aqui no Canadá, por exemplo, é maior, Estados Unidos, Nova York é enorme, mas no Brasil ele cresceu muito, especialmente com esse evento. Então, esse evento se chama Brasil Swing Out Extravaganza. É swing out porque é um nome específico de um passo, de um movimento. Um dos passos também. mais famosos da dança. BSOE, mas todos os eventos têm um nome grande e tem uma sigla, é o BSOE. E esse evento traz artistas de fora, bandas, performance, mostras de dança, workshops,
Vêm pessoas de vários lugares do Brasil, vêm pessoas... os professores normalmente são professores internacionais e alguns Que vem professores... justamente Que para... vem justamente para ensinar. e vem traz a pessoas... autenticidade. Isso, e vem pessoas de fora também, vem europeus, muito vem bacana, para muito participar. É bom que tem toda uma, digamos, uma diversidade. Exato. Toda uma experiência, uma Exato. troca, isso que é super interessante, que a gente vê que a dança, ela oferece esse papel também. Sim. De troca de culturas, digamos Exato. assim. E especialmente... Essa mistura. Essa mistura é muito bacana. E especialmente quando vem artistas de fora. No primeiro ano veio a Norma Miller, que é uma dançarina da época, da década de 20, 30, 40. Ela está com 95 anos hoje. Aliás, a única representante viva do grupo, de um grupo famoso de dança. Isso. E a gente fez uma performance de samba de gafieira especialmente para ela. Do samba de gafieira. Porque ela esteve aqui, o Luiz fez uma apresentação daquele samba de malandro. Ela ficou encantada, ela falou, eu me lembrei de quando eu vim aqui no Brasil, na década de 30, fiquei encantada. Ela falou assim, me levou para 70 anos atrás. Por isso que eu disse que teve muito essa troca, né, naquela época. E que eu acho que é super interessante, super importante isso, né? Muito. Por exemplo, ver vocês saem das fronteiras do Brasil, levam a nossa dança, levam a bandeira da nossa cultura. Sim, né? sim. Eu acho isso realmente super interessante, queria parabenizá-los por isso. Muito obrigada. Eu acho que é um trabalho fabuloso que vocês fazem, que é justamente levar um pouco dessa nossa cultura. E o que eu sempre costumo dizer, já que vocês como, digamos assim, embaixadores culturais, um pedido, gafieira, não é tango argentino. Sim. Não. Tango, gafieira. Tango é tango, gafieira é gafieira. Existem muitas pessoas que utilizam, principalmente no exterior, dizendo que a gafieira é o tango argentino, tango brasileiro, digamos assim. Não, as danças são todas muito influenciadas pelas outras, assim. Você vê movimentos em comum. Então, o samba de gafieira, ele pode ter 1 ou 2 movimentos do tango, por conta desse próprio intercâmbio. Mas são duas danças distintas. O samba tem um swing, o swing, o swing, dance e o samba, né? Então eles têm coisas em comuns. Então o samba tem swing, um outro estilo, o tango é outra coisa. O bolero e o samba podem ter movimentos em comum, mas o corpo é diferente. São ritmos diferentes. É isso que tem que ser colocado. Poxa, é uma pena que vocês vão ir antes do nosso carnaval. Porque seria um prazer muito grande tê-los no palco, mostrando um pouco do trabalho de vocês. Né, muito obrigada. No nosso carnaval. Mas já fica um convite para uma próxima oportunidade. Estaremos aí, com certeza. Né? Com toda certeza. Vamos voltar. Muito obrigado por terem vindo no nosso programa Cidade Brasil. Foi um prazer enorme de receber. Vamos ficando por aqui no programa Cidade Brasil. A gente já sacou.